são as frentes de atuação que a gente quer trabalhar nos próximos 3 anos? Então, para a gente poder ter uma visão do todo, então, vou aqui colocar uma figura que ilustra isso. Então, primeiro, pessoal, a gente quer trabalhar uma frente de liderança e gestão de pessoas, para a gente ter educadores competentes, comprometidos, com metas bem alinhadas, com baixa rotatividade. A outra frente tem a ver com a implantação de um programa de excelência, que começa com a construção das escolas de referência, para a gente ter as boas práticas, os benchmarks, os multiplicadores, trazendo um conceito, né, de reconhecimento, inspiração, mobilização, com direção à excelência. Então, esse é o outra frente de trabalho. Uma quarta frente de trabalho é evoluir o modelo pedagógico e o modelo de gestão. A gente precisa fazer ajustes importantes nesses modelos, com novos padrões, novas práticas, processos que vão favorecer o processo de aprendizagem. A outra frente está ligada à expansão qualificada e otimização de recursos. E, por fim, a parte mais importante, que a gente está chamando de jornada de evolução da PEI, que são ciclos de formação, de aprendizagem autodirigidos, que vão levar a um processo de evolução constante, com apoio e melhoria, né, acompanhamento e melhoria contínua, com muito apoio das DES e dos PECs e supervisores. Nosso objetivo com isso é a gente conseguir ter os nossos resultados evoluindo com consistência. A gente não vai ficar excelente de um dia para o outro, mas é importante que a gente encontre o caminho de evolução contínua desse resultado, porque se a gente achar esse caminho, em 3, em 6 anos, nós vamos ter resultados de excelência, a gente vai comemorar isso bastante, né? Então, essas são as frentes de atuação. Agora eu vou passar rapidamente pelas frentes, elas estão muito bem documentadas no documento orientador, que vocês estão tendo acesso, que publicamos no boletim da semana passada, mas eu queria só trazer alguns grandes elementos e focar um pouco mais na jornada de evolução, que é onde eu acho que está mais conectado ali no dia a dia das escolas, né, e como a gente pretende apoiar vocês. Então vamos falar rapidamente. Na frente 4, evolução do modelo pedagógico, né, esse pedacinho aqui do projeto, aqui o que a gente está, qual que é o ponto? Então, muitas inovações ainda estão em avaliação, acho que a gente precisa acompanhar. Tem muito ruído de execução e falta de clareza que a gente precisa trabalhar em cima. Por exemplo, como ficam os clubes nas PEIs de 7 horas. A gente não resolveu isso de forma satisfatória ainda. A gente tem que harmonizar os programas nos diferentes contextos de operação, de segmentos e outras iniciativas, né? Então tem um trabalho de harmonização. Então aqui a gente está falando de melhorar as OEs, incentivar práticas de nivelamento, a gente está falando de evoluir os componentes diversificados, buscando melhoria de aprendizagem, buscando atratividade, melhoria de convivência e fortalecer a entrega do socioemocional. Aqui, pessoal, grandes resultados, eu acho que tem evoluir e trazer maior clareza para algumas questões que estão presentes, ruídos presentes, no curto prazo, e compartilhar boas práticas e incentivos ao nivelamento, não só para esse ano, mas a gente está pensando um pouquinho para o ano que vem também, como é que a gente apoia esse processo que é tão crucial para o momento que a gente vive hoje, né? Então, esse é um ponto que a gente quer apoiar. E harmonizar a PEI com outros programas, educação especial, profissionalizante, estágios, cívico-militares que estão chegando, EFA. Então, tem algumas questões que a gente precisa ir ajustando. Mas uma coisa que eu acho super importante, que não ficou, eu acho que a gente comunicou muito mal desde o início da gestão, que é a sinergia que existe entre os programas gerais da SEDUC com as práticas e princípios da PEI, né? Então, quando a gente fala de painel BI, metas, prova paulista, a gente está apoiando a PEI com modelo de gestão, apoiando na elaboração dos programas e plano de ação, a gente está apoiando na gestão da presença, né, da frequência de estudantes e professores, que são fundamentos da PEI. Então, aqui eu não vou entrar no detalhe, mas só para vocês observarem como existe sinergia entre as iniciativas gerais da SEDUC
com os princípios e práticas da PEI. A gente tem que se apoiar, por exemplo, Olimpíada, plataforma, novo ensino médio, excelência acadêmica, evolução, olha só a parte de protagonismo e projeto de vida, educação profissional, bolsa estágio, provão, aluno monitor e prontos para o mundo. A gente tem que usar esses recursos que a SEDUC está oferecendo para todas para potencializar o projeto da PEI, né? Aí, no caso, na dimensão protagonismo e projeto de vida. Então, só ilustrar, e a gente vai tentar aqui na SEDUC cada vez mais fortalecer essa correlação para que um potencialize o outro e não um vai competir com o outro, tá? Então, era uma mensagem importante que eu queria trazer. Em relação à expansão e otimização de recursos, né? Aqui tem algumas mensagens muito importantes, pessoal. A gente tem uma ociosidade total de 400 mil vagas. Quando a gente faz uma projeção para 80% de ocupação, a gente chega a 200 mil vagas. Resumindo, nossas escolas do programa estão ociosas. E a gente não pode permitir isso. Isso é um desperdício gigantesco de recursos. Tá? Então a gente precisa combater a ociosidade nas nossas escolas PEI. Tá? Então isso é uma prioridade absoluta. Quando a gente pega um estudante da escola de tempo parcial e convida ele, leva ele para uma escola de ensino integral, são vários os benefícios para todos os lados. Né? O estudante vai ter acesso a uma educação mais ampla, né, integral, e a gente beneficia inclusive a escola de tempo parcial, que diminui um pouco a sua complexidade de gestão, o tamanho das turmas, né, que prejudica muito o desempenho também das escolas de tempo parcial. Então, é isso, vamos trabalhar juntos para reduzir essa ociosidade, é um pedido que eu faço para todos os diretores de escola PEI e os diretores de escolas de tempo parcial que trabalhem juntos, né, para que haja uma migração das matrículas das escolas de tempo parcial para ocupar essa ociosidade nas escolas do ensino integral. Tá? Então, e a abertura de novas vagas vai estar focalizada nas DS prioritárias por uma questão de equidade, né, com muita prioridade para o modelo de 9 horas. A gente está muito insatisfeito com o modelo de 7 horas, a gente acha que ele ainda não entrega o que precisa, tem muitas restrições. Quem vive o modelo de 7 horas sabe do desafio que é cumprir com toda a agenda do programa. Então a gente vai se debruçar sobre isso, ajudar vocês que estão nas PEIs de 7 horas a fazer essa entrega. Não é fácil, mas dado esse desafio, a gente vai priorizar sempre as escolas de 9 horas. Com raríssimas exceções, nas DS prioritárias apenas, a gente pode, eventualmente, por uma limitação de investimento, qualquer coisa assim, pensar numa nova PEI de 7 horas, mas o nosso foco são as PEIs de 9 horas, que tem a capacidade, maior chance de entregar o resultado que a gente espera, tá? E aí a gente vai também buscar rebalanceamento de módulos. A gente viu lá, junto com os pontos focais, que eventualmente tem módulos que estão muito restritivos versus outros módulos que estão um pouco mais folgados. A gente vai tentar rebalancear um pouco também a questão do dimensionamento com o apoio do pessoal da Citem, o trabalho que o Michel vem fazendo lá com o pessoal, muito bacana. Então, tem um grande projeto que é Vem para o PEI, Vem para a PEI, né, para a escola PEI, que é trazer esse estudante do tempo parcial para as nossas escolas de ensino integral, e tem o projeto de expansão nas 10 e refinamento de módulo, de cálculo de módulo para 26, tá? O que a gente quer ao final desse ano, que vai impactar as matrículas de 2026? Mais 50 mil matrículas nas escolas atuais e mais 50 mil matrículas em novas escolas, se a gente conseguir viabilizar em termos de investimento e orçamento. Então, mais ou menos, esse é o grande foco. Aqui tem as 10 que vão ser priorizadas por uma questão de equidade, elas têm baixa cobertura ainda do ensino integral, então é para elas que a gente vai direcionar a abertura de novas escolas e novas vagas. Então, vamos avançar mais um pouquinho. Na frente de liderança e gestão de pessoas, ela é o pilar fundamental do projeto, gente. Não existe PEI de excelência sem uma liderança, sem um diretor de excelência, sem uma equipe gestora de excelência. Não existe. Então, é um habilitador de todo o projeto, né?
Não tem jeito. E aqui tem um gráfico que ilustra muito bem isso. Na vertical, vocês vão ver a nota de avaliação de desempenho do diretor, na avaliação de desempenho que a gente fez o ano passado. E embaixo, a nota no Saresp. Olha que coisa incrível. Quanto maior a avaliação do diretor, na avaliação que a gente fez de desempenho do ano passado, maior é a nota dele no Saresp. É uma correlação direta, né? Então, a gente precisa, não só para as escolas de ensino integral, a gente precisa, nas nossas escolas, buscarmos incessantemente os melhores diretores para ocuparem essa posição, porque eles determinam o resultado de toda a comunidade escolar. Então, a gente precisa trabalhar junto, e nesse sentido não só ajudar os diretores que estão com dificuldade hoje, então a gente precisa. Então, aqui já, até o meu próximo slide, deixa eu avançar aqui, ó. Então, bons diretores significam boas escolas. Um ponto importantíssimo, um diretor de escola PEI tem o dobro de responsabilidade de um diretor de escola parcial. Mas como assim, Mauro? Simplesmente porque ele recebe o dobro de recurso por estudante. Então, é uma responsabilidade ainda maior, né? É lógico que a responsabilidade é gigantesca para qualquer diretor, mas o diretor de escola PEI tem o dobro de responsabilidade, né? E é isso, nós vamos buscar. Então, assim, um primeiro pedido, pessoal, aos diretores que estão me ouvindo, se vocês estão enfrentando dificuldades, está muito difícil, peçam ajuda, né? Peçam ajuda para a SEDUC, para os supervisores, para o PEC, para o seu dirigente, se some a equipe gestora, né? E peça ajuda também, que essa coisa a gente quer estimular mais, para outros diretores do programa. Existem diretores que já vivem o programa há 6, 7 anos. Talvez eles possam dar dicas, eles podem mentorar vocês, dar ideias de soluções para enfrentar problemas que eles já enfrentaram no passado. Então, se apoiem nesses diretores também. Eu tenho certeza absoluta que os diretores PEI, que estão mais maduros, que já conhecem bem o modelo, vão ter o maior prazer em ajudar os novos diretores que estão chegando no programa. Então, peçam ajuda para eles, eu tenho certeza que vocês vão ser bem recebidos. A gente publicou o painel de boas práticas, que evidenciam as escolas que estão conseguindo fazer aquela prática de uma forma mais satisfatória. Olhem lá no painel, na sua DE. Quem é que faz bem tutoria na sua DE? Olha lá, conversa com esse diretor, né? Vê o que eles estão fazendo, vê se eles têm alguma sugestão. Vocês não precisam aprender sozinhos, e vocês não estão sozinhos. Então, e cobrem o apoio, né? Porque é isso que vocês precisam nesse momento, né? Essa é a minha visão. Então, a gente precisa evoluir o processo de atração, formação de novos diretores. Aqui, pessoal, a gente vai ensaiar, só para vocês saberem, a gente vai realizar a avaliação de desempenho em 2 fases esse ano, né? Para quem ainda não sabe. A gente vai fazer uma no primeiro semestre com um caráter muito mais formativo, né? Para que vocês já deem feedbacks. Não precisa esperar chegar no final do ano para dar um feedback. Você já pode, a gente vai estruturar então uma avaliação de meio de ano com caráter formativo, uma avaliação de final de ano com caráter já mais avaliativo, né? Então, isso é super importante. Então, esse ano a gente quer apoiar muito os diretores a elevarem as suas entregas, serem melhor avaliados nessa avaliação de desempenho, essa é a nossa missão, né? Então, intensificar o apoio com os diretores que precisam de mais ajuda. A gente vai fazer, ainda vamos estudar com os dirigentes alguma forma de mentoria, estruturar um pouco essa ideia de diretores mais maduros apoiarem os diretores que estão entrando no programa. Ainda está sendo desenhado, em breve a gente deve trazer novidades. E hoje a gente vai inaugurar um estudo, um piloto, pessoal. A gente acabou de abrir uma comunidade virtual dentro do Teams, dentro da equipe Diretores PEI, para que vocês possam, o Fórum Diálogo Aberto, para que vocês possam fazer trocas e fazerem pedidos entre vocês dentro daquele fórum, né? Um fórum que a gente não vai mediar, tem algumas regrinhas para a gente postar mensagens no fórum,
E é um piloto, vamos ver se a gente consegue fazer esse fórum ser valioso para todo mundo, né? Para que os diretores possam se apoiar e um potencializar a prática do outro. Estamos animados com essa hipótese, com essa ideia. Vamos ver se vocês gostam. É para vocês, tá? E buscar estudos para reduzir a rotatividade dos educadores é fundamental. Senão a gente nunca vai ter uma equipe de excelência na APEI. Vou avançar mais um pouquinho, pessoal. Sei que é muita informação, né? Vamos lá. Para o programa de excelência, o que eu queria trazer para vocês? Esse esforço aqui, ele fala muito com essa figura. Essa figura aqui, cada pontinho azul que está aí, é uma escola, tá, pessoal? Na vertical, é o percentual de atingimento da meta ouro. E na horizontal, é a nota SAEB. Hoje, o nosso programa de reconhecimento de escolas ouro e diamante, essencialmente, faz um reconhecimento por evolução dos resultados. Então, quando a escola evolui, não importa se ela está com o SAEB em 4, 5 ou 6, se ela consegue evoluir e ela fizer isso ano após ano, ela vai chegar no IDEB, no SAEB 7, né? Mas se ela consegue evoluir, ela tem esse reconhecimento de escolas ouro e escola diamante. Quando a gente fala do programa de excelência, é um recorte desse grupo, porque a gente quer não só escolas que evoluem, mas escolas que estão atingindo níveis de aprendizagem de excelência, né? Então, são escolas que estão com um resultado muito diferenciado. Esse é o nosso foco, tá? Inclusive, a gente começou um trabalho já nessa direção. Então, a gente tem dificuldade para reconhecer, identificar e reconhecer essas escolas, né? Quem são as escolas que têm excelência acadêmica e que têm práticas de excelência, né? Então, a gente quer começar a olhar para elas para aprender com essas escolas. A gente não precisa ir lá para o outro lado do mundo para ver quem faz bem. A gente tem escolas de excelência na rede. Vamos aprender com elas. Vamos multiplicar essas práticas, né? Então, a gente quer construir essas referências internas para inspirar, para mobilizar e principalmente para apoiar as outras escolas na sua própria jornada, tá? Então, esse é o nosso sonho, né? Estimulando trocas entre essas escolas de referência e escolas ingressantes, né? No futuro, elas vão ser as escolas multiplicadoras. Inclusive, isso era uma estratégia prevista no início do programa, né? As escolas mais maduras se tornam multiplicadoras das escolas que estão ingressando. Então, para apoiar isso, a gente vai implantar um painel de boas práticas. A gente já lançou o painel, é uma planilha, é uma coisa simples, né? Não é para avaliar desempenho, não é para nada. É só para saber quem está fazendo bem as práticas da PEI, né? E a gente poder usar essas escolas como referência, né? A gente vai trabalhar essas escolas esse ano, escolher mais ou menos 180 escolas, 2 escolas por DE, para serem a referência naquela DE, né? Então, e ao final do ano a gente pretende fazer uma nova pesquisa, se possível, censitária. Daí nós vamos precisar do apoio de vocês para tentar ter, sei lá, 800 mil respostas, para que toda escola possa fazer um bom diagnóstico da sua própria jornada, né? É muito importante a escola, toda a equipe gestora, saber qual é a satisfação dos meus estudantes em relação às minhas práticas. E, a partir disso, estabelecer prioridades e melhorias, certo? Então, é para isso que serve, tá? Não vai ter verde, vermelho, amarelo, não. É só para identificar aonde vocês estão, como é que a gente vai evoluir, identificar as boas práticas e campos de melhoria. Então, esse é a grande temática. A gente está muito animado com esse movimento e acho que vai ser muito inspirador, né, acompanhar essas escolas e tornar essas escolas visíveis para inspirarem as escolas que estão ainda no seu início do processo, né? Lembrando, estamos em processo de adoção, né? Vamos ter clareza, não encerrou o processo. A gente não fez as formações na velocidade, na intensidade necessárias, as escolas precisam de ajuda e é isso que a gente vai fazer. Então, esse aqui é só o exemplo do painel, tem um painel para anos finais e médio, a gente achou que era importante separar. No futuro a gente vai ter de anos iniciais, mas não deu para fazer ainda.
Espero que seja útil para vocês e possa apoiá-los, tá? Agora vamos falar, pessoal, do coração do programa, que a gente está chamando de jornada de evolução. Esse é o coração do programa. O que significa esse programa, né? É ele que vai ajudar a escola que ainda não entendeu o programa, que está começando a sua jornada, que não entendeu todas as coisas da PEI, todas aquelas, são 30 temáticas que estão, 30 dispositivos, práticas que envolvem a PEI, é uma loucura, né? E é normal não entender tudo, então tá tudo bem, gente. Se vocês não entenderam ainda o programa, tá tudo bem, nós vamos chegar lá. Então a ideia é pegar essas escolas que estão, né, pegar do processo de adoção, levar para o nível, né, passo a passo, com calma, para elas chegarem num nível, primeiro, um nível satisfatório. Nós não vamos chegar na excelência de um dia para o outro, né? Tem que ficar claro isso. Então, ela sai de um processo de adoção com práticas ainda muito incipientes, ela faz uma melhoria, já entra num lugar de práticas num nível satisfatório, para depois dar mais um passo, mais outro passo e poder chegar no que a gente chama de prática de excelência. É uma jornada, 3 anos de trabalho. É isso que a gente vai fazer nessa frente, tá? Então vamos lá, mais um pouquinho. Para desenhar essa jornada, a gente alinhou alguns princípios, algumas diretrizes, né? Com base nos aprendizados em relação a outras jornadas que já foram feitas, né? Então, olha aqui, isso é super importante, porque isso vai ajudar vocês a entenderem as nossas escolhas, tá? Então, primeira coisa, a gente vai buscar sempre simplificar e priorizar. Quando a gente prioriza, a gente sabe que com 20% de esforço eu já consigo capturar 50%, 60%, até 80% do resultado. Então vamos priorizar. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. A gente vai buscar simplificar os padrões e processos para uma adoção mais fácil, sem perder essência, sem perder valor, mas dá para simplificar. As nossas documentações hoje do projeto são difusas, são complexas, estão espalhadas, esparramadas, tem trocentas mil versões, nenhuma é oficial. Então a gente precisa organizar, para simplificar, organizar, para facilitar o trabalho de vocês. Então a gente vai fazer isso também fortemente. A gente vai também evitar coisa nova, tá? Então vamos explorar mais as sinergias dos programas gerais da SEDUC com os programas da PEI. Tem muita coisa bacana para a gente explorar. Então não vamos evitar coisa nova. Outro pilar desse desenho, mais autonomia, mais responsabilidade para os líderes dos processos e das práticas nas escolas. Então, por exemplo, quem é o líder de tutoria? Quem tem que pegar a tutoria do nível de adoção, levar para um nível satisfatório e depois levar para um nível de excelência? O líder desse processo é o vice-diretor. Tá claro? Vamos deixar claras essas responsabilidades. E dar o máximo de autonomia para ele fazer isso. Dar os recursos que ele precisa para fazer isso. Processos autodirigidos, né? Reduzindo dependência dos nossos processos em cascata, que às vezes são lentos, são ineficientes, geram ruídos de comunicação. Então a gente quer dar mais autonomia para os líderes, né? Ah, mas o diretor não apoia? Lógico que ele apoia, mas quem tem que liderar a evolução da tutoria na escola é o vice-diretor, por exemplo, né? Então, essa é a ideia, né? A outra coisa é descentralizar um pouco mais, né? Então, a gente quer estimular a livre troca entre os pares. Então, o vice-diretor tem que conversar com o vice-diretor para trocar ideias sobre tutoria. Ele não precisa ficar esperando a SEDUC sair com uma resolução, um documento orientador maravilhoso que vai resolver todos os problemas. Não existe isso, gente. A gente está distante, é muito difícil a gente conseguir atender a todas as especificidades da rede. Então, essa livre troca entre as lideranças, das práticas, dos processos é fundamental e a gente vai estimular isso, né? Começamos hoje, então agora tem uma troca aí, diálogo aberto entre diretores de PEI. E a gente vai tentar reduzir etapas, interlocuções desnecessárias.
Então, se a gente tem um documento valioso, importante para chegar no diretor, a gente vai publicar no boletim, vai colocar lá no Teams, vai fazer chegar rápido, né? E nesse sentido, deixar o PEC, o supervisor, num lugar mais de apoio, né? Não de correio, de apoio, de acompanhamento e apoio aonde tiver dificuldade na escola, tá? Então, esse é o processo, né? Mais ou menos essa é a ideia. A outra coisa que está por trás nós vamos tornar mais visível os resultados das nossas práticas. A gente precisa saber como é que a gente está. De alguma forma, assim, a gente está meio no escuro ainda. Quem são as escolas de excelência em PEI? Quem são as escolas que têm que evoluir? Quem é a escola de excelência em tutoria nos anos finais? Quem é a escola de excelência em tutoria ou projeto de vida no ensino médio? A gente não enxerga isso bem, nem as escolas têm uma percepção adequada sobre isso. No ano passado, nas avaliações que nós fizemos, a gente viu, ficou muito claro, a equipe gestora, em geral, tem uma visão muito otimista dos resultados, né? Que os resultados estão num lugar mais satisfatório. Quando você pergunta para o estudante, ele tem outra visão. Então, a gente vai ajudar vocês a ter mais entendimento da realidade para que vocês possam ser mais corresponsáveis, né? Trabalhar mais a corresponsabilidade, não só vocês, como dos próprios supervisores, PECs, e no final do dia da própria SEDUC, né? Mas também para que vocês possam entender onde vocês estão e que melhorias precisam ser feitas em quais práticas, em quais componentes do programa, tá bom? Então, esse é um outro ponto. A outra questão é de sustentabilidade. A gente quer fazer um projeto, gente, que não seja um programa do Mauro, programa do Renato, qualquer coisa. É o programa da SEDUC, né, que perenize esse processo. Quem quer que seja que esteja aqui na SEDUC, que possa dar continuidade numa forma sustentável. Por isso a gente está montando um grupo de trabalho aqui, uma equipe aqui na SEDUC, com muitas pessoas da rede, tá? Nós vamos ter... A maior parte das pessoas que vão estar aqui são pessoas da rede que vão dar sustentação para o programa, quem quer que esteja liderando o grupo, tá? E buscar algum nível de eficiência também. E lembrando que a PEI é uma plataforma de inovação para toda a SEDUC, então a gente não pode perder esse DNA, explorar um pouco mais esse lugar, tá bom? Então, pessoal, o que é essa jornada? Agora vem um ponto super importante para ser entendido. Tá? Então, é uma jornada de evolução, né? Que é como eu falei, a gente vai ajudar a escola a sair da adoção até a excelência. Ah, mas quem já é excelente vai poder fazer uso da jornada? Vai poder inclusive contribuir com a melhoria dos padrões de processo. Tá? Então, a gente quer atender qualquer escola em qualquer nível de maturidade, tá? Principalmente as que estão ainda num nível bem inicial. De alguma forma, é quase que a gente vai reimplantar o programa de uma forma faseada, de uma forma priorizada, né? Dando muita autonomia com esse ciclo autodirigido de aprendizagem e melhoria. O vice-diretor, estou pegando o caso, né? Ele não precisa esperar que uma visita do supervisor ou do PEC ou um ciclo... um CAF, né, de acompanhamento formativo, para saber que a tutoria dele não está indo bem. Ele tem que ter dispositivos, ferramentas que permitam ele fazer uma autoavaliação. Ele mesmo definir os planos de ação, plano de melhoria. Quando chegar o supervisor e o PEC para entender como é que ele está, ele vai falar, eu estou assim. Eu preciso melhorar aqui, estou com dificuldade aqui, você sabe como me ajudar nessa dificuldade? Essa é a função do PEC, essa é a função do supervisor, ajudar a escola naquilo que ela não consegue evoluir, trazer boas práticas de outras escolas que vocês estão acompanhando e vendo, muito mais do que cobrar se fez, não fez, é sobre qualidade, gente. A gente quer proximidade, a gente quer qualidade de execução, né? Não é volume, é qualidade, para que a gente possa entrar nesse ciclo perpétuo de evolução. Então, na primeira avaliação, o vice-diretor vai falar, puxa, minha tutoria não está bem ainda. Eu não faço com a frequência ideal, os meus professores não estão bem formados, ainda tem professores resistentes, eles não entenderam o valor da tutoria.
a própria tutoria individual não está bem estruturada, eles não estão fazendo as coisas como é esperado, a tutoria coletiva está bagunçada. Putz, então ele já sabe disso, ele não precisa esperar alguém para dizer isso para ele. Aí ele fala assim, bom, vou fazer primeiro a melhoria, vou fazer essa ação, essa e essa. Daqui 3 meses, ele já vai estar num lugar melhor. Daí ele vê novas melhorias. Daqui 3 meses, ele vai estar num lugar melhor. E assim por diante. Em 2 anos de trabalho, em 3 anos de trabalho, ele vai ter a melhor tutoria do universo, né? Esse é o ponto, né? Vamos dar tempo para as coisas acontecerem com calma e com qualidade, né? E com o apoio da rede, supervisores, PECs e nós, Educ, que nós também estamos falhando bastante nesse sentido. Então vamos ver se a gente consegue melhorar a nossa qualidade de apoio para que vocês possam seguir essa jornada. Cada temática, isso é um ponto importante, né? Porque às vezes a gente joga tudo nas costas do diretor. Ah, você. Não, cada temática tem um líder na escola. Não precisa ficar tudo nas costas do diretor. É importante esse compartilhamento da responsabilidade. É lógico que todos são corresponsáveis, mas tem o líder da temática. Eu vou evidenciar isso no próximo slide, tá? Então, supervisores corresponsáveis e prioritariamente apoiar naquilo que a escola não consegue evoluir, né? Mais do que ficar cobrando, é apoiar e fazer junto quando a escola estiver com dificuldade, né? E para isso também é uma missão da SEDUC trabalhar e formar cada vez mais os supervisores e PECs para darem um apoio adequado, para o saber fazer junto, né? Acho que muitos supervisores e muitos PECs ainda não conhecem bem o programa e não conseguem dar um apoio de qualidade. Nós temos que ajudar as DEs nessa formação também, tá? Essa é uma missão nossa e a gente também está falhando. Então, e a ideia, gente, é que dentro desse processo de autonomia, desse ciclo autodirigido, que processos formativos, sejam assíncronos ou síncronos, estejam sustentando isso o tempo todo, mas não com uma formação AVA de 40 horas. Coisas menores, mais focadas, né? Então, olha, eu preciso fazer isso. É um ATPC, um planejamento de aula, a gente ainda está desenhando isso com a EFAP, isso vai estar na estrutura da EFAP, hoje vai ter uma reunião à tarde, inclusive, com toda a equipe, super parceira, eles estão super engajados no projeto, entenderam a proposta. Então, vai vir uma coisa muito bacana, eu estou muito otimista em relação a isso, né? A construção de tudo isso, toda essa jornada está sendo feita com apoio de especialistas, gente que conhece a PEI raiz. Então, nós estamos fazendo um trabalho desde as bases, né? E a IFAP, como sempre, muito parceira para dar sustentação ao processo mais autônomo, né, de aprendizagem. Então, pessoal, o que é essa jornada? Ela está alicerçada em 4 etapas. Para cada temática, isso é importante, cada temática vai ter 4 etapas nessa jornada. Uma etapa bem formativa, com documentos que vão apoiar essa etapa. Uma etapa do apoiar o fazer. Então, aqui são fichas de aplicação, procedimentos passo a passo que vocês conhecem, que é como eu faço, né? Não é só teoria, é como eu executo isso de um jeito satisfatório, né? Aí tem um outro bloco que é da autoavaliação, da avaliação qual é o resultado da minha prática? Estou indo bem ou estou indo mal? Onde eu preciso melhorar? Então, isso é no bloco de acompanhar e fazer junto. E aí tem um outro bloco, que é o compartilhar e aprender junto, né? Que está ligado a um dos princípios da PEI, né? Então, aqui vem os fóruns virtuais de boas práticas. Então, no futuro, por exemplo, a gente quer, quando lançar o tutoria, vai ter um fórum para vice-diretores para trocarem boas práticas sobre tutoria. Então, dentro da equipe lá do Teams, vice-diretores, vai ter um canal Boas Práticas de Tutoria, que eles vão trocar ideias ali. Então, que é o compartilhar e o aprender junto de uma forma mais livre possível, né, para potencializar essa relação. E quando a escola se sentir no lugar de excelência, qual é o passo que ela dá? Ela
vai buscar a nossa ideia é que a gente faça microcertificações. Então, puxa, minha tutoria está excelente, eu vou pedir uma certificação, a DE vai lá e vai dar um carimbinho para ela, olha, um diploma, um quadrinho, fala, olha, você tem uma tutoria de excelência, né? Atingiu o nível de excelência em tutoria. Você é uma escola de excelência em tutoria. Você é uma escola de excelência em projeto de vida, né? E ao somar essas microcertificações, essa escola vai ser, no final do dia, poder se tornar uma escola de referência para outras escolas. Então é um pouquinho do desenho, do sonho que a gente está imaginando. E como essa parte é muito importante, foi onde surgiu muito ruído na conversa com os pontos focais, que é o seguinte, a gente está fazendo um desenho faseado da implantação, dessa reimplantação. Quais são as temáticas que a gente quer trabalhar na fase 1? Né? E por que essas temáticas? Essas temáticas foram escolhidas pela equipe porque a gente entende, com base em boas práticas, com base nos estudos feitos, que são as práticas que mais podem ajudar a melhoria de desempenho acadêmico no curto prazo. E a gente está numa situação de emergência. E a gente precisa ajudar os estudantes. Então, quais foram as práticas que a gente escolheu evoluir nos próximos 6 meses? Então, vocês veem que a gente escolheu 4 eixos, a gente criou 4 eixos temáticos. Então, tem em gestão de pessoas, avaliação de desempenho e feedback. Quem é o líder desse processo? Diretor. Bases do programa separado em princípios e premissas. Quem é o líder dessa entrega? É o diretor, porque isso permeia o comportamento de toda a equipe de educadores. Excelência acadêmica, quais são os temas? Fazer com excelência OE, as OEs, sejam as OEs do PEI, sejam as OEs do São Paulo em Ação, do SAEB, e ações qualificadas de nivelamento. A gente precisa avançar no nivelamento, pessoal, esse ano ainda. Né? Precisamos estimular o nivelamento, tá? Os estudantes estão muito abaixo do esperado, né? Muito abaixo do básico e ainda no básico. E para trabalhar a questão socioemocional fortemente, botar a tutoria num lugar de excelência, num lugar de muito boa prática, ainda esse ano todo mundo evoluir sua prática e projeto de vida. Então essa é a fase 1, que são as temáticas prioritárias. Na fase 2, que seria na transição do ano, novembro, abril, seriam essas temáticas: contratação, seleção, as ATPCAs, ATPCGs, programas e planos de ação, agendas, reuniões, eletivas, práticas experimentais, acolhimento, projeto de convivência. E na fase 3, aí mais PIAF, que já está previsto o PIAF, uma parte dele está na avaliação de desempenho e feedback. Só não tem o planinho individual, mas está lá. Dá para sair muita coisa bacana daí. Guias de aprendizagem, os conselhos, EMA, clubes, líderes de turma.